Aleluia. Abra sua Bíblia em Amós, capítulo 8. Pode procurar na Bíblia que tem. Amós, depois de Mateus, está Amós. Amós 8. Uma das palavras mais comuns, ou pedidos mais comuns que recebo no meu dia a dia, é pedido para abrir uma igreja batista Betânia aqui, acolá, ali e acolhi. Não é um lugar onde eu vá, que alguém eu diga, pastor, não tem como abrir uma igreja batista Betânia aqui. Não foram poucos as ofertas de pessoas dizendo, eu dou o terreno. No estado aqui bem pertinho do nosso, o empresário disse, eu dou o terreno e construo o templo. O senhor só monta a igreja aqui. Nós queríamos uma igreja como a Igreja Batista Betânia aqui. Nós queremos ter uma igreja com a visão da Igreja Batista Betânia, com um trabalho social, com a visão desse evangelho de serviço. Não é de usufruto nem distorção de Deus, mas um evangelho que faz do homem caminho, que atenta para o necessitado, que tem desejo de compartilhar, que fala de um amor que é materializado, que é visível, que é possível de se fotografar, porque ele é praticado, não é discursado. Todo canto. Eu tenho hoje, na minha caixa de e-mails, 2.224 e-mails a responder. Contei lá desses 2.200, não tenho como responder todos os e-mails hoje mesmo. Eu não tenho condição humana de atender a todos os que escrevem para mim hoje. Não tenho a menor condição. Atendo aos que posso, respondo aos que posso, mas infelizmente são 500, 1.000 por semana, 150 a dia. Eu cliquei na internet, nos meus e-mails, e botei lá a palavra igreja e fui pensando os que tinham a palavra igreja e depois de separar todos eles, está lá, entre os 2.224, tem 86 como pedido de abertura de Igreja Batista Betânia no Brasil. Todo dia tem alguém dizendo, nós queríamos uma igreja. A pergunta que eu faço toda vez que me fazem uma solicitação dessa é, por que você quer? Sobretudo, me dá uma causa primeira para você querer uma igreja como a nossa lá. A resposta é quase que unânime, por causa da palavra. A gente ama a palavra da igreja, a gente tem prazer em ouvir a palavra da igreja. E a gente tem vontade de ter uma igreja que tenha a palavra que a Igreja Batista Betânia tem. E eu fico pensando, por que nós teríamos que ir para lá se o assunto é palavra? Será que não há palavra em outro lugar? Será que é só aqui que Deus fala? Será que é só aqui que Deus se manifesta pela palavra? A gente sabe que não. Todavia, eu e você sabemos que no Brasil que a gente vive e no mundo evangélico que a gente vive, está cada vez mais raro de se achar um lugar onde a gente se assenta e ouve uma palavra que nos confronte e que, sobretudo, nos faça pensar, que nos faça refletir sobre a vida. Não estou falando de unção, poder, glória, fogo, arrepio, não. Eu estou falando de uma palavra que a gente ouça, que seja equilibrada, que tenha a ver, de fato, com a palavra, que confronte a nossa vida, nos coloque como que diante do espelho da palavra e que faça com que a gente se autoexamine e que a gente sendo examinado, seja aprovado ou reprovado, mas que depois da palavra a gente tenha certeza de que a gente não é mais o mesmo. Uma palavra que alcança o ser humano, que o que nos difere do ser humano é a nossa capacidade de raciocínio. Portanto, se a palavra é para ser humano, esse ser humano tem que ser alcançado no seu raciocínio. Então é cada vez mais raro achar palavra no Brasil. Aí me veio a palavra essa semana, esse versículo que está aí, que eu e você já conhecemos muito bem. É uma palavra profética de Amós. E lá no versículo 11, nós vemos a palavra e o profeta dizendo assim: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra,
não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir o quê? As palavras do Senhor. Então perceba, ele diz, eu enviarei fome. Mas não é fome de pão e sede. Essa não precisa enviar porque nós a produzimos. A iniquidade aumenta, o amor esfria. E porque o amor esfria, o outro inexiste para nós. Então eu acumulo pão para mim, e porque eu tenho mais pão do que necessito, eu gero fome no planeta. Então a fome já graça. No Brasil, no mundo hoje, a cada 5 segundos morre uma criança de fome. 1/7 dos habitantes do planeta dormem com fome todos os dias. Então não é fome de pão e fome de sede, porque dessa nos encarregamos. Mas ele está dizendo que ele enviaria fome, mas fome de ouvir a palavra. Mas tem o versículo seguinte que diz assim: andarão errantes de mar a mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor. E leia comigo o restante. E não a acharão. Ele envia fome num tempo onde a palavra não mais existiria. Bom, se ele enviará fome, se haverá fome, e não haverá aquilo que a sacia, do que o texto está falando então? Que nós viveríamos um tempo de completa insatisfação espiritual. Que nós viveríamos um tempo onde nós não teríamos mais o que nós buscamos desde que nascemos, plenitude, satisfação. Quando você tem fome de pão, diz, poxa, estou com fome. A tua fome te conduz ao pão. Quando você come o pão, você sente satisfação. Você sente saciação ou saciamento, eu não sei como é que fala. Você se sente saciado. É saciação, saciamento. Saciedade. Tem misericórdia de mim, Senhor. Não é? Então, você se sente satisfeito. Você sente saciedade, como vocês me ensinaram hoje. Nunca é tarde para aprender, não é? Então a gente se sente satisfeito. Então, nós temos satisfação. Por quê, pastor? Porque eu tive fome outrora, mas hoje eu me encontrei com pão e o pão me saciou. O Senhor está dizendo assim, haverá um tempo na terra em que virá sobre nós, da parte dele, fome pela palavra. E não será opcional, ela virá. E nós correremos de mar a mar, de sol a sol, do norte ao oriente, do sul ao norte, buscando essa palavra. Ou seja, nós vamos buscar saciedade, nós vamos buscar satisfação. E ele está dizendo, nós não vamos encontrar tal saciedade, nós não vamos encontrar tal satisfação. No versículo 13, está escrito assim, naquele dia, as virgens formosas e os mancebos desmaiarão de sede. Ele usa virgens e mancebos como os jovens, os mais fortes, os mais viris, os que têm mais a gana. Mesmo os mais jovens, os mais fortes, os mais viris, nesse tempo de ausência de satisfação, portanto de insatisfação total, eles desmaiarão de sede. Deus fala de um tempo terrível. Porque nós teríamos pão, possivelmente teremos água, teremos, portanto, possivelmente provisão material, nosso corpo estaria bem, mas nosso interior estaria vazio, oco. Ele fala de um tempo, portanto, que os homens perderiam transcendência, eles caminhariam na terra como carnes andantes, carnes e tão somente carnes que estão acopladas a músculos e ossos, mas o interior estaria oco. É gente com quem você conversaria e descobriria que depois de 10 minutos que não há ninguém ali dentro. É só um pedaço de carne que anda. Vazio. Ele fala de um tempo de vida completamente sem sentido. Ele fala de uma vida insuportável. Por quê? Porque não haveria mais palavra de Deus. E os apóstolos diziam, a tua palavra é o nosso alimento. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Portanto, é quem direciona a minha vida. Ele está dizendo, seria um tempo de fome e de fome intensa. Então,
eu acredito que esse tempo se aproxima. Porque talvez essa fome ainda não seja generalizada. Mas a ausência de lugares onde a gente encontra a palavra já é uma realidade. E cada vez mais real e presente. Não somos todos nessa geração que temos fome da palavra. Pelo contrário, nossas fomes são outras e vamos falar sobre isso. Mas os lugares nos quais nós nos alimentamos, eles são cada vez mais raros. Então, 3 considerações que eu queria fazer com os irmãos nessa noite bem rápido. Primeiro, é que a fome a respeito da qual o texto fala é fome literalmente da palavra de Deus. Isso quer dizer que a humanidade sofreria uma mutação de fomes. As nossas fomes mudariam. Por que eu digo que nossas fomes mudariam? Porque as fomes do homem contemporâneo são diversas e distintas, mas elas não são unânimes quando o assunto é palavra. Nossa fome não é pela palavra hoje. Lembra que é palavra de Deus para o seu povo. É uma palavra profética sobre o seu povo, claro que pega toda a terra. Mas ele está falando com gente sua. Ele está dizendo que a fome de vocês será de palavra, mas hoje não é. Hoje, por incrível que pareça, quais são as fomes mais comuns de gente que se diz o povo da palavra? Nossa fome hoje é de milagres. Como nós ambicionamos milagres, como nós gostamos da palavra milagre, como nós buscamos palavra milagre, como os lugares que vendem milagre, que giram em torno do milagre, que prometem milagre, que usam o testemunho de milagre para atrair multidões, como que esses lugares estão literalmente cheios, abarrotados e transbordando de gente, porque é gente atrás do milagre. E você já me viu falar sobre aqui, eu não vou falar de milagre, eu só estou citando milagre. Por que será que nós gostamos tanto de milagres? Por que o povo da palavra é o povo que hoje gosta tanto de milagre? Eu e você, que somos da mesma geração, quem tem aí 40, eu tenho 50, você tem 40 ou 30 e alguma coisa, é de um tempo em que nós crentes íamos para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, lembra? Todo mundo saía com a sua Bíblia na mão e ia para a igreja. Naquele tempo, o povo de Deus era chamado de quê? Como é que o crente era chamado? Bíblia. Ih, rapaz, fulano é Bíblia, não faz isso não. Ih, rapaz, fulano é Bíblia. Lá vai o Bíblia. Nós éramos chamados de Bíblia porque nós éramos um povo que amávamos a palavra e que andávamos com a palavra para lá e para cá. A palavra era primazia em nós. Hoje não há nenhum crente que seja chamado de Bíblia. Nós não somos mais chamados de Bíblia. A Bíblia saiu de debaixo do braço. A Bíblia saiu do lugar de primazia. A palavra de Deus não está mais nas nossas prioridades. Não somos mais. Hoje, nossas fomes são, sem dúvida alguma, por milagres. E por que nós amamos milagres? Porque milagres não requerem esforço nosso. Milagre quem trabalha é Deus. Milagre quem faz é Deus. Por que nós gostamos de milagre? Porque a gente não gosta de trabalhar. O milagre enquanto comércio é a filosofia do preguiçoso, do vagabundo. Não é só de fé quem crê em milagre. Nós cremos em milagres. Mas o fato de querer milagre o tempo inteiro não prova que eu sou um homem de fé. Porque a maioria dos milagres que os homens contemporâneos pedem são milagres cuja semente eles não plantaram. E são milagres que eles não precisariam pedir se tivessem vivido como a palavra diz que tem que viver. Você já me viu falar sobre isso aqui? Estou eu como marido, vendo o meu casamento acabando, o divórcio já está quase sendo estabelecido, e eu venho para a igreja pedir um milagre. Deus, minha esposa disse que não quer mais, meu marido disse que não quer mais, não me ama mais. Então Deus faz o milagre, cura o meu casamento, salva o meu casamento. Tu és o Deus que criaste o casamento. Então Deus, tu és um Deus que abomina o divórcio. Então cura o meu casamento. Nós estamos pedindo um milagre, que é um fruto, cuja semente nós não plantamos em tempo algum. Portanto, nós estamos esperando um milagre que nós sequer temos direito. Porque se tivéssemos vivido como a palavra ensina, nós não precisávamos estar pedindo esse milagre. Se o Neil, como marido, tivesse amado a sua esposa, se a esposa, porque amado pelo marido, se submetesse a ele, nosso casamento não estava em crise. Por que eu preciso um milagre sobre o meu casamento? Porque eu não ouvi a palavra, não amei minha mulher? Ou porque, como mulher, não fui submisso ao meu marido? Estamos pedindo como pai
a salvação dos nossos filhos. É a oração mais comum dos pais. Salva meu filho, salva meu filho, salva meu filho, liberta meu filho disso, liberta daquilo. Uma oração que é pertinente, porque pai e mãe amam, mas possivelmente uma oração que nós não precisaríamos pedir se como pais não tivéssemos provocado ira aos nossos filhos. E o que é provocar ira aos nossos filhos? Dizer uma coisa para eles e ser outra. Ordenar uma coisa que nós mesmos não cumprimos. Exigir deles uma coisa que de longe, sequer de longe, a gente pratica. Sermos um exemplo, mas de incoerência. É o filho olhar para nós e dizer, o senhor é uma incoerência, pai. É minhas filhas olharem para mim e dizer, pai, o senhor prega tão bonito no púlpito, mas em casa o senhor não faz nada do que prega. O senhor fala tanto de santidade, mas o senhor é o cara mais carnal que eu conheço. O senhor fala que ama Deus, mas trata as coisas dele como se fossem coisas suas, sem a menor importância. Há uma incoerência. Isso gera ira nos nossos filhos. Por que gera ira nos nossos filhos a incoerência dos pais? Porque filhos têm pais como heróis. Filhos têm no DNA a necessidade de ter nos pais uma referência a qual seguir. Os pais têm a obrigação, não de terem uma mensagem para os filhos, mas de serem a mensagem para os filhos. Então, quando nós não somos uma coerência de mensagem pregada, de ordem dada e de vivência desenvolvida, nós provocamos aí nossos filhos. Nossos filhos acabam por não acreditar na nossa fé e muito menos no nosso Deus. Se fôssemos da palavra, não precisávamos pedir a salvação dos nossos filhos. Se nós fôssemos da palavra, nós não teríamos necessidade de milagre algum. A palavra milagre não seria sequer pronunciada entre nós. Porque nós estávamos vivendo a palavra. Hoje as nossas fomes são de milagres. A fome do povo de Deus hoje não é só por milagre, é por prosperidade. A teologia da prosperidade é um sucesso no mundo inteiro. E nós ajuntamos uma multidão de gente que vem para a igreja para se dar bem. Gente que vem para a igreja movida pela mensagem que diz que Deus tem uma bênção para você, que Deus vai prosperar você, que Deus vai honrar você. Eu não sei como é que as pessoas acham nossas caixas de e-mail, né? Às vezes chegam uns e-mails na tua caixa, que tu fala assim, de onde que esse cara tirou? Não é? Aí chegou no meu e-mail, não o do pastor, o pessoal, um convite para um congresso. Coaching espiritual. Eu falei, meu Deus, entrou na igreja. Coaching agora é moda, não é? Estamos formando coaching como forma... o quê? Como forma flamenguista, não é? Sim, aos montes, não é? Então, é como se forma psicanalista hoje. O cara vai ali e faz um curso de um mês, eu sou psicanalista. Como se forma pastores hoje. O cara era um mecânico incompetente, então a mecânica dele faliu. Na mecânica ele abre uma igreja e diz, sou pastor. Hoje o coaching virou moda, virou banalidade. Agora tem o coaching espiritual. E ele estava chamando para um curso que ele ia dar. Para unção milionária. Para unção de milionários. Eu falei, unção de milionários. Conheço o sujeito. Mora nos Estados Unidos. E tive com ele pessoalmente nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, fui visitar um amigo nosso. Eu estava num estado, fui visitar um amigo nosso. André estava comigo. E esse amigo passava por uma crise muito grande, tirou um sabático, foi para lá. E eu estava lá ministrando, eu falei, vou lá visitar meu brother. Quando eu vou na casa do meu brother, estou pensando que eu ia tomar um café com o meu brother, ele falou, nós vamos tomar um café na casa de fulano. Aí eu fui tomar um café na casa de fulano. Quando eu entro na casa de fulano, tem 8 pastores. E muito pastor junto não dá certo. Não é? Aí, fui tomar café, ô pastor Neil, tal, todo mundo me conhece, evidentemente. Puxa, que honra ter o senhor aqui, que não sei o quê, Eu falei, não, o prazer é meu. Não está fazendo aqui, vim ver meu amigo. Vim trocar uma ideia, saber da alma dele e tal, mas com 8 não dá para trocar ideia, falar de intimidades. Não dá, o negócio vai ser supérfluo, né? Superficial. Aí nós estamos sentados, conversa aqui, poxa, como é que está o Brasil, como é que está isso aqui? Pô, a gente tem ouvido o senhor, aquela coisa toda que eu uso o tempo todo tal. Aí daqui a pouco veio à mesa o nome de um dos meus melhores amigos que mora na Flórida.
O homem mais parecido com Jesus que eu conheço é esse homem, que é a minha referência de missões. Referência. Aprendi a amar missões por causa desse homem. É o homem mais parecido com Jesus hoje que eu conheço. Você é amigo de fulano, né? Sou muito amigo de fulano. Pois é, mas fulano... Ele começou a falar mal de fulano. Eu falei, para. Eu estou na casa de vocês. Me sinto honrado por comer com vocês. Mas se vocês vão falar mal de um amigo meu, me espere sair daqui. Na minha frente vocês não vão falar dele. Constrangimento total. Não, nós não vamos falar mal dele. Não, vocês já falaram mal dele. Não vão fazer isso perto de mim. A ele eu conheço, a vocês não. Imagina, vão botar veneno no meu café. Daqui a pouco. Não permiti que falasse. Nessa mesa estava o negócio do milionário. No finalzinho, conversamos um pouco. Pedi oração pela dificuldade que passava. Pela necessidade pela qual passava. Quando eu recebo esse e-mail, eu falo assim, como é que o cara vai ministrar uma unção de milionário se ele está nisso há tanto tempo e até hoje não ficou? Como é que é isso? Mas, pasme, o número de inscrição de gente que está atrás de um evento evangélico, atrás da unção de milionário, é gigante. Eu estava numa reunião de um evento de pastores num estado não muito distante desse aqui. Veio pregar um pastor da América, que é o Papa da Prosperidade. Lá naquele evento de pastores, no café de pastores, pensa 2.000 pastores que veio ouvir o cara. Vamos lá, Neil, vamos lá, Neil, vamos lá, Neil. Eu falei, cara, eu não tenho nada para ouvir lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fui com amigos. Aí ele pega a palavra e diz assim, ó, Deus está me revelando que Ele está liberando nesta manhã a unção de milionários sobre 60 pastores aqui presentes. Eu falei, meu Deus, ela vem de novo esse negócio. Mas, o que crê nessa palavra profética, vai ter que semear, a palavra é semear, uma oferta de 3.000 reais. Meu irmão, tu via todo mundo preenchendo cheque. Unção de milionário desse homem, esse homem é próspero. Ele é o Papa da Prosperidade. Todo mundo fazendo o cheque de 3.000 para semear na vida lá do homem. Aí quando veio da frente, veio uns 200 com um chequinho de 3.000 reais. Eu falei, engraçado, a unção é só para 60, meu. 140 vai dançar. Uns 200 levantaram. Eu falei, pelo menos um milionário saiu daqui. Quem tem entendimento, entenda. Eu fico pensando, por que a gente acredita que Deus veio para enriquecer a gente? Por que nós acreditamos que o dinheiro cai do céu, que a riqueza vem sobre a bênção do Senhor? Sabe por que a gente acredita? Porque a gente não é da palavra. Porque a Bíblia diz que nós devemos comer do suor do nosso rosto. Que a Bíblia me ensina que eu devo me contentar com o meu soldo. E se quiser um soldo maior, eu devo avolumar a minha disposição para o trabalho. A Bíblia diz que aquele que não trabalha, também não coma.